Natural de Caxias do Sul, a empresária e empreendedora de sucesso Ellen Telles ganhou o mundo. Há alguns meses ela decidiu ter o seu próprio QG em São Paulo para facilitar o trânsito para as outras cidades, já que ela viaja bastante. Formada em educação física, Ellen trabalhou, se preparou, estudou durante 10 anos para se tornar gestora de carreira de atletas profissionais e também agente FIFA. O início foi em 2014, quando o seu irmão e jogador de futebol Alex Telles, que hoje atua no Botafogo, foi transferido do Grêmio para o Galatasaray da Turquia. 6 anos depois, Ellen viveu um dos momentos mais marcantes da sua carreira, quando esteve inserida na transferência e na venda do seu irmão do Porto para o Manchester United. Duas pessoas a ajudaram muito nesse processo, o empresário israelense Primo Zahavi e o advogado brasileiro Marcos Mota. Na época eu não participei ativamente da negociação em si, mas eu estava inserida em todo o contexto. Chamadas de áudio, viagens, receber os contratos todos, ler os contratos todos, analisar, eram contratos, bolos assim, de papel, muitos papéis para ler. E eu participei de todo o processo. Eles me proporcionaram viver essa experiência totalmente dentro. E eu lembro que foram 48 horas sem dormir. Entre receber contrato, fazer mala, ir para o aeroporto, pegar avião, meio ao Covid, ficar trancado em hotel. Estava exausta, mas eu estava muito feliz de ter vivenciado aquilo. Hoje Ellen possui 2 empresas. Uma delas é a H13, que ela tem o pai como sócio, que é uma gestora de carreira de atletas profissionais e também de eventos esportivos. E a outra empresa, que é recente, fundada esse ano, é a For Club Business, que é focada em atender clubes emergentes e colocá-los em contato com o mercado internacional. Como a gente é natural de Caxias do Sul, a gente tem uma relação, a minha família tem uma relação muito próxima com o Juventude. Baseado nisso, e eles vendo a minha construção de carreira em todos esses anos, eles me convidaram para ser representante deles na Europa. Construir algo que tivesse avaliação, diagnóstico, planejamento, execução e manutenção. Então a gente construiu isso e baseado nessa construção que eu fiz com o Juventude, e dentro do MBA do Real Madrid, que eu finalizei em junho desse ano, eu coloquei esse projeto dentro do curso e eu identifiquei que tanto o Brasil quanto a América Latina tem uma necessidade muito grande para esses clubes emergentes de se conectar com o mercado internacional, que muitas vezes eles não fazem por falta de tempo, energia e estrutura financeira. Então, a gente fala de um Juventude, o Juventude é um clube extremamente bem estruturado, mas que ele tem hoje uma dependência muito grande do orçamento da série que ele está para poder tocar os seus negócios. Não tem uma receita paralela, ou seja, tem algumas receitas paralelas, mas o principal é o orçamento da Série A, por exemplo. E quando tu conecta com o mercado internacional, tu gera outros tipos de receita que dão um pouco mais de sustentabilidade e não te fazem depender tanto da receita do campeonato. Apesar da facilidade de ter entrado e também transitado no meio da bola, muito por conta do seu irmão Alex Telles, chegou uma hora que Ellen teve que se virar sozinha. Ela disse que não chegou a sofrer, mas errou bastante até entender como, onde e com quem andar nessa indústria chamada futebol. Precisei assumir meu próprio protagonismo e aí eu não tinha mais tanto um respaldo, era o meu nome por mim mesma. Então, não vou te dizer que eu sofri, porque como eu já tinha essa caminhada com o Alex, eu acabei errei muito, descobrindo muitas coisas. Por exemplo, forma de se vestir, forma de se apresentar, forma de falar, aonde circular, com quem circular. Muitas vezes eles te deixam sentar na mesa pela curiosidade, não necessariamente porque eles acreditam que tu tem algo para apresentar, e a partir do momento que tu se posiciona, tu ganha o espaço pelo que tu apresenta. Então eu não costumo dizer que eu sofri, porque eu acabei criando uma armadura, uma estrutura que eu fui aprendendo. Eu tive essa chance de ser irmã antes, conhecer um pouco do contexto, então quando eu caí de paraquedas nessa situação de agora é a Ellen por ela mesma, eu já tinha algumas experiências que me moldaram. Então costumo dizer que eu enfrento. Com as recentes convocações de Alex para a seleção brasileira, Ellen se faz presente nos amistosos, nos Jogos do Brasil e, claro, convive com todos os jogadores. Sobre Vini não ganhar a bola de ouro, Ellen acredita que foi uma decisão política. Ou seja, tudo que o craque do Real levanta de bandeira, briga pela causa, por movimentos, ele acaba sofrendo as consequências de entidades do futebol, como, por exemplo, a France Football, que aceita, mas não quer que Vini seja mais importante do que ela.